Excelente dia, graça e paz. Nós estamos começando a live desta manhã, Sexta-feira Santa, um dia muito especial, muito significativo para a vida de todos os cristãos e cristãs, uma oportunidade muito singular, muito especial de nós trazermos aqui uma reflexão que é muito importante para a nossa vida, tanto emocional quanto espiritual. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero só aqui trazer algumas informações, orientações. Talvez você já estava aqui me acompanhando um pouco antes, porque antes de entrar nessa live que nós estamos agora, eu estive fazendo uma outra live ali por uma meia hora mais ou menos para a comunidade Omni. Então, 5 minutos atrás, eu estava numa outra live e agora comecei essa aqui, que é um tema muito parecido que nós vamos tratar aqui, mas ali é um outro projeto que também tem o propósito de abençoar a sua vida e também transformar suas emoções. E agora, eu quero, nesse instante, convidar você para ter um tempo de reflexão também a respeito desse assunto que nós vamos tratar hoje, que é aprendendo a perdoar. Só para te orientar, nós estamos hoje, sexta-feira, que no caso é Sexta-feira Santa, encerrando a série de reflexões dessa semana, cujo tema é Aprendendo com as Emoções de Jesus. Ao longo de toda essa semana, nós trabalhamos o tema Aprendendo com as Emoções de Jesus, cada dia, de segunda a sexta, trabalhando uma emoção, uma área diferente na nossa vida, onde, através do exemplo de Jesus, a gente pode ser ensinado e transformado. E hoje, na Sexta-feira Santa, nada mais relevante, nada mais importante do que falarmos sobre o perdão. Por que falarmos sobre o perdão? Porque o perdão, de fato, é o cerne, é o ponto central da ação salvífica e da graça poderosa do Senhor Jesus. Eu vou ler um texto que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para a sua vida, perdão. Vou ler esse texto, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu quero te convidar para ouvir comigo atentamente a leitura, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, os versículos 33 e 34. Esse texto diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, que em outras traduções quer dizer caveira, ali o crucificaram. Crucificaram a Jesus, bem como aos malfeitores, um à direita e um à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos um Jesus que, mesmo na cruz, ele perdoa aqueles que estavam matando ele, aqueles que estavam o julgando, aqueles que estavam causando mal à sua vida. Ou seja, como é que Jesus conseguiu perdoar alguém que o feria, que o fazia sangrar, que o fazia sofrer? E por que é tão importante a gente entender isso? Eu quero retroceder um pouquinho nessa reflexão, fazendo uma pergunta, uma provocação para você aqui nessa manhã e nessa live. Quantas vezes eu e você fomos machucados, feridos, traídos, caluniados por pessoas que tramaram o nosso mal? Eu e você sabemos que muitas pessoas já fizeram isso conosco. Algumas, talvez até sem uma intenção programada, verdadeira, simplesmente fizeram mal. Nos machucaram. Muitas dessas pessoas até reconhecem, se arrependem e nos pedem perdão. Outras não. Outras simplesmente nem sabem que fizeram mal conosco. Algumas sabem, mas escolheram voluntariamente fazer isso. Há gente que trama o mal. Esse é o nosso mundo. Infelizmente, essas coisas acontecem. No entanto, quando nós aprendemos a perdoar, nós
estamos trazendo cura para a nossa vida, cura para a nossa alma, cura para as nossas emoções. De fato, nós não fomos criados para carregar mágoas, ressentimentos, traumas e dores. Por que eu estou falando que nós não fomos criados para isso? Porque cada vez que nós carregamos um sentimento adverso, um sentimento de raiva, um sentimento de tristeza, um sentimento de inconformidade pelo mal que alguém causou a nós, nós estamos nos matando aos poucos. E aí, essa pessoa que nos causou mal, talvez ela nem esteja mais no nosso círculo de amizades ou na nossa vida, ou talvez esteja, mas de fato essa pessoa não tem a consciência da dimensão do mal que ela nos causou. Só que enquanto nós carregamos esse sentimento, nós sabemos, nós sentimos. Imagine alguém que fez um mal muito grande para a sua vida, alguém que te ofendeu, alguém que te machucou. Essa pessoa fez isso um dia. Mas quando eu e você carregamos mágoa ou ressentimento daquilo que ela fez, no dia seguinte é como se ela estivesse fazendo de novo, mesmo que ela nunca mais te veja. E daqui a um ano, ela continua te machucando. E é assim que acontece. Por essa razão é que nós precisamos aprender a perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós liberamos tudo aquilo que nós sentimos e nós encontramos a paz que excede todo o entendimento. E esse é o exemplo que nós citamos e comentamos aqui de Jesus. Jesus, ele tinha essa capacidade que era divina, mas que era humana também, de perdoar. De mesmo nas situações mais adversas, mesmo nos momentos mais desafiadores, mesmo nas situações de dor, ele simplesmente perdoava. E o perdão, aqui eu quero trazer essa reflexão para você. Perdão não é apenas um sentimento. Perdão é uma decisão. Como é que eu aprendo a perdoar? Decidindo perdoar. Você não vai sentir uma vontade louca de perdoar alguém, porque isso não é da nossa natureza. Não é como você chegar perto da hora do almoço e sentir fome, porque é da nossa natureza sentir fome nesse horário. Não. Perdoar é um ato intencional. Perdoar é um ato que envolve um certo esforço. Perdoar é um ato que envolve a sua cognição, inclusive. Você vai ter que escolher perdoar. E você vai ter que fazer isso por um ato que não envolve apenas a fé, a espiritualidade, envolve também, mas envolve até um ato de inteligência emocional. Ou seja, eu vou perdoar, primeiramente, para quem crê em Cristo, porque Deus nos manda perdoar. Mas ao mesmo tempo também eu vou fazer isso porque eu sei que no momento em que eu perdoo, eu estou liberando todo esse peso da minha vida e estou, portanto, trazendo mais leveza, mais saúde e estou dando a oportunidade para o outro, se você tiver contato com o outro, porque ele possa rever também as suas atitudes e quem sabe ele possa até melhorar. Essa não é a sua responsabilidade, mas é uma oportunidade que você dá para quem porventura tenha te ofendido. E Jesus nos ensina isso. Jesus, ele teve todos os motivos para guardar rancor, para ficar magoado. Veja que Jesus é aquele que abriu mão de todas as coisas por amor a nós para estar aqui nesse mundo. E no final da sua vida, a última coisa que ele teve foi gratidão. Muito pelo contrário. As pessoas que queriam uma cura, um milagre dele, não estavam nem aí para ele, mandaram ele para a cruz, trocaram ele por Barrabás. Aqueles que estavam mais próximos, seus seguidores e discípulos, ficaram com medo e fugiram, abandonaram Jesus. Jesus poderia ter se sentido profundamente magoado e triste. E de fato, no momento da cruz, ele sentiu toda essa dor. Mas ele perdoou. Nós entendemos aqui, para finalizar essa nossa reflexão da manhã, que Deus escolhe nos perdoar. A vinda de Jesus ao mundo, e nessa Sexta-feira Santa nós nos lembramos disso, porque hoje é o dia em que relembramos e recordamos que Jesus foi para a cruz, para poder nos perdoar. Os nossos pecados, para quem crê no que eu estou dizendo, para quem crê em Cristo, eles foram perdoados, eles foram
colocados em expiação, para usar uma linguagem mais teológica, espiritual, no momento em que Jesus se entregou na cruz. E ele só fez isso porque ele nos amou e porque ele escolheu perdoar. Foi uma decisão. Antes de Jesus vir ao mundo e morrer pelos nossos pecados, lá na glória celestial, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, escolheram, decidiram nos perdoar. Portanto, o poder é uma decisão. E se você decidir hoje liberar perdão, aprender a perdoar, experimentar o poder do perdão e aprender com o exemplo de Jesus a perdoar, você vai ter uma vida muito mais leve, muito mais saudável e muito mais feliz. E ainda, se você se permitir ser perdoado, você vai ter uma vida mais leve. Eu quero te fazer aqui 3 convites. O primeiro, decida perdoar. Libere perdão para quem tem te feito mal. Você vai ter uma vida mais leve. Segundo, peça perdão. Se você carrega algum peso, alguma culpa por algo que você tenha feito a alguém, não demore a pedir perdão. Mesmo que essa pessoa não entenda, ou talvez que ela não queira te perdoar, mas você fez a sua parte. E isso vai te trazer muito mais leveza. E por fim, receba o perdão que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus já te amou. Deus já te perdoou. Não é justo que você fique carregando um peso que Deus não quer que você carregue. Entenda que o sacrifício de Jesus ele foi tão importante que você não pode desperdiçar o poder e a imensidão do amor de Deus através da cruz de Jesus. Se você tem um peso, uma culpa, algo em nível maior espiritual e que você, às vezes, está com um certo constrangimento de chegar na presença de Deus, Deus quer que você chegue até Ele. Peça perdão. Receba o perdão que há em Cristo Jesus. E Ele vai estar de braços abertos para te receber. Eu quero orar pela sua vida, mas antes eu quero te agradecer, você que me acompanhou aqui até o fim dessa série. Semana que vem, se Deus permitir, a gente começa uma série nova. Hoje nós estamos encerrando e eu quero fazer também um convite para você, que você me siga aqui nas redes sociais, no meu Instagram, no meu YouTube. Essa série também fica salva no YouTube. E quero convidar você também para compartilhar, se essa mensagem fez sentido para você, ou se você acha que faz sentido para alguém, compartilha com outra pessoa, comenta o que você pensa a respeito e nos ajude aí a alcançar mais pessoas também com essas reflexões. Que Deus assim nos abençoa. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Senhor, eu quero te dar graças porque o Senhor escolheu nos amar e o Senhor decidiu nos perdoar. De fato, perdão é uma decisão. E eu quero pedir ao Pai que o Senhor nos ajude nessa decisão também, que nós escolhamos perdoar. Que nós tenhamos atitude, Senhor Deus, de cura, atitude de transformação. E que com o exemplo de Jesus nós saibamos cada dia mais a experimentar o perdão, a liberar perdão para quem nos tem ofendido. E também a pedir perdão quando porventura falharmos e errarmos. Especialmente, Senhor Deus, nos ajuda a experimentar o perdão que há no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que pessoas aqui, através dessa reflexão e desta oração, possam sentir-se aliviadas, ó Pai. E que, em nome do Senhor Jesus, se há alguém aqui que nos ouve, que porventura não tenha experimentado ainda o perdão do Senhor, que o Senhor agora toque nesses corações. E que essas pessoas tenham a experiência da graça salvadora e perdoadora que há no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E que assim essas pessoas sejam transformadas. É a nossa oração, é o nosso pedido e agradecimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pelo tempo, pela presença de vocês. Continuem nos ajudando aí, colaborando, compartilhando essas lives, nos seguindo e que Deus te abençoe. E continue nos acompanhando, que nós sempre traremos aí uma reflexão nova que vai ser bênção para a sua vida e que vai poder te ajudar e me ajudar a transformar a nossa realidade. Beijão, um ótimo dia, uma ótima Sexta-feira Santa. Que Deus te abençoe.